Kylian Mbappé. Camisa branca com seu nome nas costas, na frente sai o logo do PSG e entra o do Real Madrid. Pois é, demorou, mas finalmente vai acontecer. Mbappé será jogador do Real Madrid. E muita coisa vai rolar nos próximos dias. Foram muitas reviravoltas nessa novela. O jogador francês enrolou o Real Madrid igual mulher bonita faz com você na balada. Mas no final, deu tudo certo. Segundo o jornal Le Parisien da França, a decisão que Mbappé tomou foi no dia 30 de junho de 2024. Ele não será mais jogador do Paris Saint-Germain e esse será o último dia do seu contrato. Apesar de que em 2022 ele tirou fotos com a camisa que tinha o número 2025, ele vai sair do time francês agora, no meio do ano. Para ficar até 2025, o Mbappé precisaria ativar a cláusula de renovação do contrato. Mas desde o ano passado, ele avisou que não iria fazer isso. Os caras do Paris Saint-Germain ficaram loucos e até botaram ele de castigo, afastando ele do time principal e o deixaram treinando separado dos demais. Isso aconteceu na mesma época em que o Neymar deixou o time. Assim que o Neymar saiu do PSG, ele retornou para os treinos e a diretoria achou que Kylian fosse mudar de ideia para permanecer no PSG. Mas não foi isso que aconteceu. O craque francês deixou claro que não quer renovar e agora vai sair de graça para ir jogar no Real Madrid. A notícia repercutiu rapidamente no mundo da bola e ganhou ainda mais evidência quando Vinícius Júnior curtiu um post nas redes sociais da Complex que dizia: Vini Júnior gosta da decisão de Mbappé. A curtida, claro, chamou a atenção de todos, inclusive de Mbappé, e colocou mais lenha na fogueira em relação à transferência do craque do Paris Saint-Germain. Um tempo depois, Vini Júnior retirou a curtida do post, mas o print é eterno. Nas últimas semanas, muito se falou sobre uma possível venda de Vinícius Júnior para a contratação do Mbappé, porque além da ajuda financeira, abriria uma vaga no time titular na ponta esquerda, que é a posição de ofício do Mbappé, e onde ele se sai melhor em campo. Os dois teriam que brigar por posição, por serem dois jogadores de ponta. Mas para resolver isso, tem algumas alternativas, vamos a elas. A primeira seria vender Vinícius Júnior, que você já sabe, né? Traria mais grana e abriria uma vaga na ponta esquerda. 2. Mbappé na ponta esquerda e Vini Júnior no meio, como se fosse um 9 ou um centroavante. Depois que o Benzema saiu, o Vini passou a ter mais liberdade por todo o setor ofensivo e deixou de ficar travado na ponta esquerda. O técnico Ancelotti elogia bastante quando ele atua nessa função, e Vini Júnior naturalmente acaba anotando mais gols. E a solução número 3 seria Vinícius Júnior na ponta esquerda e Mbappé como centroavante, um falso 9. O francês já falou que odeia jogar no meio, então essa é uma das menos prováveis. Difícil escolha, mas atualmente o Real joga no sistema 4-3-1-2, com Rodrigo e Vini Júnior no ataque. Com a chegada de Mbappé, eles podem voltar ao atuar no 4-3-3, e o meio de campo seria formado por Valverde, Tchouaméni e Bellingham. Uma baita dor de cabeça, que muitos técnicos do mundo gostariam de ter. Escolha difícil para o Ancelotti, e você aí achando que montar um time na Master Liga era complicado. É, meu velho, na vida real, a coisa não é diferente. Segundo a ESPN, o PSG ofereceu a Mbappé um aumento salarial sobre o seu salário bruto, de 72 milhões de euros por temporada. Mas a proposta foi rejeitada pelo jogador. Tudo isso na tentativa de convencê-lo a ficar no time. Só que não deu certo. Kylian, deixando o Paris como agente livre, fará com que ele não receba o bônus oferecido pelo time, de 100 milhões de euros. Obviamente que isso não agradou nada à diretoria e o presidente Nasser Al-Khelaifi, mas eles já sabiam que a desistência dele era bem possível. Desde 2021, essa história está rolando, se ele vai ou não para o Real Madrid. E agora, finalmente, nós tivemos um desfecho. Kylian Mbappé já havia recebido 3 propostas oficiais do Real Madrid durante esse tempo. Era pegar ou largar. Ainda segundo a ESPN, o salário dele no Real será metade do que ele recebe hoje no Paris Saint-Germain. O time espanhol ele vai receber cerca de 35 milhões de euros e terá o maior salário da equipe. Os 5 maiores salários do Real Madrid ficará assim. Na 5ª posição, Vinícius Júnior e Jude Bellingham recebendo 20 milhões de euros por temporada. O Bellingham ainda tem um acréscimo de bônus por desempenho, cerca de 4 milhões de euros, algo que o Vinícius Júnior não tem. Na 4ª posição, Luka Modric, ganhando 21 milhões de euros por temporada. Na 3ª posição, David Alaba, com 22 milhões de euros por temporada.
Na segunda posição, Toni Kroos com 24 bilhões de euros por temporada, que é o maior salário atualmente no elenco do Real Madrid. E a partir da próxima temporada, em primeiro ficará o Mbappé com 34 milhões de euros por temporada. O sonho desse craque francês sempre foi vestir as cores do Real Madrid, tanto que quando ele era criança, seu quarto era cheio de pôsteres do time espanhol e também tinha várias imagens de Cristiano Ronaldo. Na época em que ele jogava por lá, quando garoto, ele sempre idolatrou as lendas do Bernabéu. Além do CR7, ele sempre também gostou muito de Zinedine Zidane, e agora ele sente que esse é o momento certo na sua carreira para se mudar para a capital espanhola, se tornar um galáctico e uma grande estrela do Real Madrid, e é o sonho e o desejo do jogador francês. E agora só falta assinar os papéis. Por lá, ele também irá dividir o vestiário com alguns jogadores franceses, que ele tem uma boa relação, como o lateral esquerdo Mendy e os meios de campo Tchouaméni e Camavinga. Vale ressaltar que esses dois estiveram ao lado do Mbappé durante a Copa do Mundo no Catar. Os caras se conhecem bem e são muito parceiros, mas se tratando de Mbappé, sempre existe uma novela e uma reviravolta, assim como aconteceu em 2022, quando ele desistiu do Real Madrid e renovou com o Paris Saint-Germain, e deixou o Florentino Pérez maluco. Desta vez, a única coisa importante que ainda está em pauta na negociação é que ele deseja jogar os Jogos Olímpicos pela seleção francesa. As Olimpíadas de 2024 será sediada na França, em Paris, e o Mbappé deseja jogar a competição junto com a Copa do Mundo. Os Jogos Olímpicos são os maiores eventos esportivos do mundo. Em entrevista, Mbappé declarou: "As Olimpíadas em Paris, 100 anos após a última disputada na cidade, significam um mundo para mim. A ideia de competir os Jogos pela França seria uma oportunidade extraordinária, e na verdade, mais um sonho do que uma oportunidade. Sempre quis jogar nas Olimpíadas. Mas não sou eu quem decido isso. Seria um prazer participar. Mas se meu clube não me liberar, tenho que acatar essa decisão", disse o Mbappé à France 2, emissora francesa da televisão. Para isso acontecer, após fechar o contrato com o Real Madrid, o time espanhol teria que concordar em emprestá-lo para disputar os Jogos Olímpicos, que começará no dia 26 de julho. Segundo a ESPN, a decisão final de Mbappé deve ser dada na próxima semana, mas a mudança para Madrid parece que finalmente será concretizada nesse verão europeu. O PSG já sabia do risco e que ele poderia deixar o time nas últimas semanas. Lá na França, todos diziam que já havia um sentimento no clube que Mbappé iria embora agora. E o cenário para Paris é horrível. Estão prestes a perder a sua principal estrela e precisam se preparar para o futuro. O plano B, ainda segundo a ESPN, é o Rafael Leão do Milan, que pode ser o substituto de Mbappé. O português é um dos craques do futebol italiano, tem 24 anos, marca alguns gols, mas não é do mesmo calibre que o Donatello. Além dele, há outros 2 jovens jogadores com potencial e promessas que estão na lista do Paris, mas ainda não tiveram os seus nomes revelados. Perder o Mbappé é como perder um dos melhores jogadores do mundo. O moleque joga muito e, apesar do comprometimento, muitas vezes polêmico, não dá para negar que ele tem a estrela. 2 finais de Copa do Mundo, uma Copa conquistada e muito show ainda pela frente. Na temporada, são 28 partidas, 29 gols e 7 assistências. Com a camisa do Paris Saint-Germain, desde que chegou no clube depois de sair do Mônaco, são 288 partidas, 241 gols anotados e 105 assistências. Número de craque e de dar inveja em muita gente. É inegável que ele é um dos melhores do mundo atualmente e que pode ser eleito como bola de ouro facilmente se mantiver esse alto nível jogando no Real Madrid. Então, isso ficaria ainda mais fácil, já que o time espanhol é o maior time do mundo. O jornalista Fran Romano, especialista sobre o mercado de transferência no mundo do futebol, resumiu toda essa situação do Mbappé. O Real Madrid continua trabalhando no acordo com Kylian, com total confiança, mas nada ainda foi assinado. O Real Madrid realmente quer que a transferência aconteça esse ano, mas ainda é muito cedo para dizer se está feito ou assinado. A decisão formal ao lado do jogador é esperada em breve, já que todas as partes verão Mbappé explicando os planos ao PSG. O presidente do Paris Saint-Germain ainda não recebeu o comunicado, e essa é uma etapa crucial. Há um acordo de cavalheiros entre Kylian e o presidente do PSG desde 2023, já que Mbappé aceitou a não receber o bônus de fidelidade de 100 bilhões de euros caso ele saia, mas também prometeu informar o presidente antes de qualquer outra pessoa.
Assim que Mbappé decidir o seu futuro em termos de contrato, a passagem dele no Paris Saint-Germain chegará ao fim no dia 30 de junho de 2024. O momento chave da saga será quando Mbappé informar o presidente o que pretende fazer. A confiança do Real Madrid na contratação de Kylian Mbappé foi compartilhado no vestiário merengue. Mesmo que ainda não tenha assinado, caso o Mbappé decida assinar pelo Real Madrid, o salário teria que ser bem menor do que foi oferecido em 2022. No momento atual, seria metade do que ele recebe no PSG. De 0 a 10, qual é a chance que o Mbappé vai render aí com a camisa do Real Madrid e conquistar a tão sonhada bola de ouro? Não se esqueça de se inscrever no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo.